Minha gente, na Itália, a extrema-direita, liderada por Giorgia Meloni, foi a vitoriosa nas eleições. Ela será a primeira mulher a comandar o governo da Itália, mas esse aspecto muito importante acabou suplantado por outro muito relevante. É a primeira vez que a extrema-direita assume o comando do país desde a era fascista de Benito Mussolini, ainda na primeira metade do século passado, século XX. E aí a gente quer saber do nosso timaço. Vamos reunir aqui Fernando Molica, Boris Casoy e Alexandre Borges, começando de lá para cá. Em Molica, de que forma essa eleição na Itália mexe no tabuleiro, não só na Europa, mas no restante do mundo? O que a gente pode esperar dos desdobramentos daqui em diante? É uma situação bem delicada, né? Mas, enfim, o jeito é confiar que a estrutura da Europa, política, os interesses da Itália, da própria população italiana, que sirvam aí para segurar essa volta da extrema-direita ao poder, né? Mais que provável volta ao poder depois do impacto, depois da tragédia, depois da catástrofe, depois de, né, usem aí os adjetivos que quiserem do fascismo. E é interessante notar, eu fui dando uma olhada aqui na vida dela, nas coisas do jornalismo, né? De uma hora para outra você tem que se cuidar bem de um assunto. Ela surge na política ainda na juventude, no eco da Operação Mãos Limpas, aquela que, bem, aqui no Brasil acabaria sendo replicada na Lava Jato. O próprio Sérgio Moro dizia se inspirar na Operação Mãos Limpas. E aquela ideia de destruir a política, de quebrar a política, não que não houvesse políticos que merecessem ser investigados e condenados e presos. Mas no rastro das mãos limpas houve todo um questionamento do sistema político, do sistema democrático. Bem, Berlusconi depois vira primeiro-ministro, há uma destruição da lógica política. E ela começa na política junto a um movimento herdado do fascismo, um movimento que é ali fundado por herdeiros do fascismo. Então ela já começa mal, já começa por ali. Já falava nisso, já dava entrevistas, chegou a elogiar Mussolini, o lema do movimento, olha só o lema do movimento, Deus, Pátria e Família, que era o lema que foi adotado lá em Portugal pelo Salazar, que acaba sendo replicado também aqui no Brasil. Então, aí vem essa discussão. No momento de crise, as pessoas tendem a buscar soluções fáceis, né? Você culpa o vizinho, né? O nazismo culpava os judeus, culpava depois os não-arianos, os chamados não-arianos. A Itália também adere ao fascismo e sempre perseguindo quem está perto. Enquanto a esquerda propõe uma discussão maior sobre capital e trabalho, discussão, um novo homem, vem a extrema-direita não e diz, olha, a culpa é dele ali, a culpa é daquele que está perto, a culpa é do judeu. Então vamos lá, vamos prender os judeus, aí tudo vai ficar bom. E aí é engraçado, e agora a culpa é do imigrante. Né? E ela fala em criar bloqueios navais para impedir a entrada de imigrantes na Itália, contra um processo que ela chama de islamização da Europa, contra a adoção de crianças por casais homossexuais, toda uma agenda moralista, não solidária, não humana. E é curioso quando a gente vê potências europeias sendo contra a imigração. Na Itália, né, berço do Império Romano, olha só, que invadiu tantos países, né, que dominou tantos países. Tudo bem, isso já faz tempo, mas na Segunda Guerra Mundial a Itália também invadiu países, né, ocupou a Albânia, parte da Grécia, a Eslovênia, mais recentemente a Itália transformou, invadiu e ocupou, colonizou, né, um verbo que eu não gosto muito, mas vamos lá, Líbia, Eritreia, Somália. E aí você não quer as consequências disso? Você não quer as consequências da colonização que você fez quando ela fala a Itália tem que, por os italianos têm que escolher quem é que entra aqui na Itália? Ninguém perguntou aos povos africanos se eles queriam que a Itália ocupasse aqueles países. Ninguém ocupou, ninguém perguntou. Vocês querem que a gente entre aqui? Não. Né? A Itália, assim como outras potências europeias, invadiram países, torturaram populações, submeteram essas populações e agora não querem arcar com as consequências disso. Não querem arcar com as consequências de uma pobreza, de uma miséria que esses países ajudaram a construir. Mas, enfim, tomara que as instituições italianas sejam fortes para conter arroubos, para conter excessos desse novo provável futuro governo. Com vocês.